O Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba juntos têm o maior rebanho bovino, concentra os principais processadores de grãos, respondem por 3/4 da produção estadual de açúcar e álcool e são os maiores produtores de cereais. Pela posição geográfica e capacidade econômica, Uberlândia é considerada o maior centro logístico do interior do país, com um parque industrial diversificado, importante produtor em diversos segmentos e o principal polo de fertilizantes fosfatados do Brasil. 2020 começa com as atenções voltadas para a agricultura 4.0. Mais tecnologia, menos custos, mais produtividade. Mas o ano também inicia de olho nos gargalos. O maior deles, a logística, para baratear os custos de escoamento da produção. Mas então qual é o futuro do agronegócio? O que o ano novo nos reserva? O novo agronegócio brasileiro é o tema do Política Cruzada de hoje. Olá, muito bom dia para você, um feliz ano novo, que seu 2020 seja, claro, recheado de coisas boas, viu? Bom, para começar o ano, o assunto aqui do Política Cruzada, como vocês viram, é o agronegócio. Aqui no estúdio estamos recebendo o economista e estrategista Luiz Antônio Ataide. Ele é fundador da Estia Consultoria e foi subsecretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, sendo responsável, entre outras coisas, pelos projetos de parcerias público-privadas do Estado. Nosso outro convidado é o engenheiro agrônomo Ronaldo Trescente, dono da Vetor Consultoria Agroambiental. Ele é especialista em integração lavoura, pecuária e floresta e pesquisador das práticas sustentáveis do agronegócio. Eles já estão aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Ataide. Muito obrigado pela presença. É um prazer estar aqui com você. Feliz ano novo já para você. Muito obrigado. Bom ano para todos nós, né? Para todos nós. Ronaldo, muito bom dia. Obrigado pela presença. Dia. Bom ano novo para você também. Obrigado, igualmente. Bom, gente, nós vamos falar de agronegócio. Aliás, aqui a nossa região é uma região muito importante, a gente sobrevive disso. O prefeito Adelmo esteve aqui recentemente e bateu muito nessa tecla que a gente precisa melhorar aqui a logística da nossa região, principalmente para privilegiar o escoamento da produção, garantir as exportações e tudo mais. Mas eu quero saber o seguinte, Ronaldo, vou começar com você. Qual é o agronegócio que nós vamos ter em 2020? Qual é o novo agronegócio brasileiro? O que a gente pode esperar? Bom, eu acredito que 2020 é um ano muito promissor para o nosso agronegócio, especialmente para a pecuária. Nós estamos vendo o mundo, especialmente a China, comprando mais carne bovina brasileira. Isso está abrindo novas possibilidades. O Brasil está conquistando novos mercados na produção de carne, mas também na produção de alimentos em geral. Então, eu acho que assim, o que está se descortinando para o Brasil são novas oportunidades, conquistando os novos clientes. E eu acredito que o nosso agronegócio vai avançar muito agora com tecnologias, com sustentabilidade, incorporando conhecimento, avançando na qualidade da produção, na certificação, e melhorando também a gestão como empreendimento para o produtor rural. Ataide, mas a gente pode esperar o agronegócio, mas precisa ter logística também, né? Precisa escoar a produção, porque senão de nada tem solução, né? O que a gente pode esperar disso para 2020 na sua avaliação? Veja, uma questão de fundo, né? Minas Gerais é um estado que, na realidade, não teve a geografia como madraça do estado, né? É o estado mais bem situado geograficamente na região sudeste do Brasil, né? Mas, infelizmente, nós temos uma malha de infraestrutura que deixa a desejar para a dinâmica e a demanda que nós temos para o escoamento de produtos aqui, e a ênfase aqui é realmente o agronegócio. Sim. Não só aquilo que é produzido, né, nas fronteiras do estado de Minas Gerais, mas na circunvizinhança do estado. Então é muito importante nós termos, né, uma agenda muito ousada
de que maneira nós podemos otimizar todos esses modais de transportes, a começar do modal rodoviário, do modal ferroviário, importantíssimo, e ter de maneira muito mais consagrada de que maneira a nossa logística vai dar mais valor e preço aos nossos produtos. E temos que ver isso dentro do território de Minas Gerais. Eu acho que esse é o grande desafio, né, e tem uma mobilização muito grande aqui na cidade de Uberlândia para exatamente ter isto como algo que venha de fato mudar a oferta de uma nova plataforma de logística para dar mais valor ao agronegócio. Bom, quando você fala disso, você fala o quê? A gente precisa melhorar a malha viária, a estrutura ferroviária que passa aqui por Minas Gerais? Qual seria a solução? Exatamente. Primeiro, nós temos que ter de maneira assim, muito clara de que a malha viária, vamos falar da malha rodoviária, ela está aquém hoje da capacidade de transporte que nós temos numa economia que está ainda patinando, né? O Brasil, este ano, já deu sinais de que nós partimos para uma agenda reformista, uma agenda que vai apostar cada vez mais no mercado e tem aí um descortino muito grande para o agronegócio. E as rodovias, elas precisam ter um novo nível de trafegabilidade. Para isso, nós precisamos acelerar as concessões, né? E esta agenda, a maioria dessas rodovias são rodovias federais, e esse é o esforço que se faz agora, né? A soma de todos esses atores, o setor empresarial, os sindicatos, as prefeituras locais, aqui um papel muito saliente do prefeito Adelmo, para que nós possamos estar na pauta da agenda nacional para acelerar as concessões. A BR-365 em direção a Montes Claros, né, é muito importante isso. O que significa depois na continuidade a BR-251 que vai em direção à Bahia, né? As rodovias federais que estão sob hoje a égide do governo estadual, das quais ontem, inclusive, nós tivemos aqui um anúncio de que vamos caminhar para a concessão de Araxá a Uberlândia. Enfim, isso tudo precisa dar um outro contorno no modal rodoviário de maior capacidade de tráfego. E, sem dúvida nenhuma, né, a otimização do corredor centro-leste. A ligação aqui de Araguari, Uberaba e Uberlândia em direção ao Porto do Tubarão em Vitória. Bom, a Prefeitura de Uberlândia fez recentemente um estudo, no ano passado, inclusive a Estia Consultoria participou, né, desse estudo, Ataíde, que levantou algumas situações envolvendo aqui a logística, que passa aqui pelo Triângulo Mineiro, e também números muito interessantes do agronegócio. Eu quero chamar vocês aqui para ver alguns desses números. Nesse primeiro gráfico aí, vamos ver agora, olha aí, as mudanças na exportação do agronegócio mineiro. Isso a gente está falando de 2017, café e derivados ainda com um valor muito significativo, 43% das exportações, mas está caindo, né? Já caiu 16% nos últimos... Está equilibrando, né? Porque o complexo da soja está crescendo, né? Está crescendo muito. Isso, né? Aqui é um retrospecto dos últimos 10 anos, essa queda de 16%. Em contrapartida, o sucro alcooleiro crescendo consideravelmente, soja também crescendo. Bom, o que a gente pode ver desses números? Isso aí, a gente continua nessa tendência em 2020, Ronaldo, na sua avaliação? Com certeza. Eu acredito que a região vai passar por esse processo de diversificação. Acho que a nova ordem da nossa agricultura, como um todo, é a diversificação de atividades, é o produtor tentar trabalhar, não botar todos os ovos num cesto só. Então isso traz uma dinâmica diferente, né? Isso traz uma geração de riquezas, um aproveitamento de recursos. Até pensando na logística, né? Você tem cargas o ano inteiro. Sim. E você tem insumo vindo para a propriedade e produção saindo para ir para o centro consumidor. Então isso é muito importante. Eu vejo que nós estamos passando no Brasil por um processo, além da diversificação de atividades, da intensificação sustentável, onde o produtor rural está buscando produzir mais no mesmo espaço de área. Então ele está buscando recuperar as áreas que estão com problema de degradação. Um exemplo são as pastagens, que aqui na região, né, tem uma área considerável de pastagem.
E segundo dados de pesquisa da Embrapa, cerca de 70%, 80% dessas pastagens estão em processo de degradação, com perda de produtividade, perda de renda e até problema ambiental. Então a gente acredita que essa tecnologia que já existe da recuperação de pastagens, dos sistemas de integração lavoura-pecuária, que é o produtor fazer agricultura e pecuária e até floresta na mesma área. Ao mesmo tempo. Aproveitando esse sinergismo, isso vai gerar muita riqueza, vai gerar trabalho, vai gerar renda, vai tornar o produtor mais resiliente às mudanças aí dos fatores climáticos, de chuvas intensas, veranicos ou estiagens, melhora a renda, melhora a estabilidade, né? Então é um processo que não tem volta, e o Brasil está liderando isso no mundo, produzindo com sustentabilidade, ajudando o clima, fazendo sequestro de carbono na produção, né, da pastagem, na produção da floresta, que para fazer a fotossíntese a planta retira o CO2 do ambiente e estoca isso na madeira, estoca isso na forragem, nas raízes, na palha, com o sistema plantio direto. Então o Brasil está bem avançado nisso. E eu acredito que essa é a tendência de uma agricultura que nós estamos chamando agricultura 4.0. Isso. Né, que está fazendo no campo uma revolução silenciosa e colocando a tecnologia embarcada também na produção, com agricultura de precisão, com máquinas, né, que estão colhendo, que estão dando para o produtor essa informação do quanto está produzindo, estão mapeando a produção, mostrando para ele aonde ele precisa colocar insumo. E eu acredito também que nós vamos... O próximo passo da nossa agricultura é buscar reduzir o nosso custo de produção trabalhando com fontes alternativas de fertilizantes. E que é o que vocês estão tendo a oportunidade aqui de discutir e avançar num breve desenvolvimento, que é o uso do pó de rocha ou a remineralização. Sim. Né? Poder trabalhar com essas fontes de rochas que são ricas numa diversidade de minerais e isso trabalhar a nutrição das plantas. É você ter uma nutrição mais equilibrada, uma planta mais resistente, né, produzir um alimento mais saudável, que é o que a sociedade está buscando, e reduzir o custo de produção para o produtor. Dessa maneira, nós tornamos ele mais competitivo e sustentável. Eu vi um lançamento, vamos dizer assim, desse assunto aqui na região, do uso do pó de rocha, recentemente, mas você acha que vai ter adesão, principalmente do governo, o Ministério da Agricultura vai acolher essa... Olha, às vezes a gente pensa assim, né, mal que vem para bem. Com essa subida do dólar, os nossos insumos na agricultura estão ficando muito caros. Já não eram baratos, mas estão ficando muito mais caros. E o produtor vai ter que buscar fontes alternativas para reduzir os inputs e aumentar o output. Reduzir insumos e aumentar a produção. Reduzir custo de produção e aumentar a produtividade. E então, o remineralizador ele vem nessa hora como uma grande alternativa. Agora, viabilizar isso, nós precisamos de mais pesquisas e nós precisamos de uma logística muito bem pensada, desenhada, articulada para transportar, porque é um insumo, né, em grandes quantidades que vai sair de uma região, ser usada pelo produtor em regiões de média a longa distância e o frete, né, vai pesar muito. Então, a logística é fundamental, a viabilidade técnica existe. Agora, a viabilidade comercial é um assunto... Agora o Ataíde vai falar para a gente. E aí, a curto prazo, médio prazo ou longo prazo? Nós temos que ser otimistas que essas coisas elas vão se viabilizar já no curto prazo, mas com resultados efetivos no médio prazo. Mas tem que começar já. Vamos pegar aqui a questão aqui, que há realmente assim uma expectativa muito grande no que significará, por exemplo, o basalto pó de rocha nesse novo momento do agronegócio, né? Isso tanto para pastagens degradadas, para plantio de soja, mesmo para a floresta. Esse estudo que hoje fazem, que tem um papel muito, muito relevante da Campo, que nós estamos chamando da nova fronteira dentro de uma fronteira expandida, que pega toda a região do Triângulo, noroeste de Minas, um pouco do sul da Bahia. Essa região toda, nós não vamos pensar em transportar isso 33 milhões de toneladas de caminhão. Né? Então nós temos que, na realidade, otimizar hoje a estrutura ferroviária que nós temos e, para tanto, aí que se insere um item muito importante. Nós precisamos de melhorar
é esse corredor centro-leste, né? Nós precisamos fazer algumas intervenções, né? É o caso, por exemplo, aqui nós temos aqui a Serra do Tigre, e isso não vai ter efeito só para cargas unitizadas, como é o caso do basalto, né? Isto vai para alguns pontos de distribuição, é um insumo, né? E que de lá realmente isso irão para as fazendas, né? Então, nós precisamos já fazer com que a gente possa superar esses gargalos, e para isso, sendo muito franco, o recurso que se tem, o que se enxerga hoje, é a antecipação realmente da concessão da VLI, né, para esse corredor. A VLI só não tem o corredor centro-leste, mas esta antecipação, que já é um assunto muito ventilado, o que é muito importante é essa coesão de forças para fazer com que os recursos advindos da antecipação sejam investidos nesses gargalos. E é esta agenda que está se discutindo, né? E isso serve tanto para o insumo, quer dizer, levar o insumo, como também para a exportação. Sim. E aí tendo em vista o Porto de Vitória. Isso não tira já hoje o esforço que se tem na região para exportar via Santos, né? Um canal muito importante. Mas aquilo que se coloca em destaque com relação a dar mais valor ao produto. Você tem que ter alternativas e custos que competem entre si. Então, o papel que pode ter o corredor centro-leste, tanto para o transporte do basalto, que certamente tem um futuro promissor, né? Tudo indica isso, né? Não é a minha especialidade, nós não podemos deixar de imaginar que isto vai ter que ir de trem, né? Em grandes quantidades, de maneira tempestiva, e que nós precisamos ter essa via férrea em condições. O corredor centro-leste é o que vai levar até o Porto de Tubarão? Ele vai até Tubarão, né? Mas ele vai até Belo Horizonte, pode subir para Unai, né? Sobe na região de Montes Claros. O que nós precisamos é ter uma visão, porque ferrovia não é uma coisa barata. Não, né? Então nós precisamos aproveitar essa malha que aí está hoje de maneira muito mais otimizada. Em outras palavras, é colocar isso uma ferrovia classe mundial, né? Quando a gente olha todo o corredor, mas aí não tanto para o insumo, agora para a exportação, de Belo Horizonte para frente, nós temos uma ferrovia de excepcional condição de trafegabilidade, que é a Vitória Minas, que hoje tem espaço já anunciado para, inclusive, não tirar o espaço do minério de ferro. Você pode aí sem atrapalhar o minério. Você pode habitar aí tranquilamente. Então, esta otimização do corredor, da região do Triângulo Mineiro, também da região de Unai, é muito importante que nós tenhamos todos os gargalos superados. Quem vai investir? Tem que ser a própria concessionária. Para tanto, ela tem que ter recurso da própria outorga vindo da antecipação. E esta mobilização que se faz, e acredito que isso tem um nível de compreensão muito grande pelos deputados, pelas lideranças políticas da região, que eu também sob a liderança do prefeito Adelme, também de outros prefeitos da região, e da classe produtora. Nós não podemos avançar, né, o aumento de produtividade, aumento da produção no campo, e não ter logística. Não vai adiantar em nada. Não vai adiantar nada. Vamos continuar falando de exportação ainda dentro desse estudo que a Prefeitura fez. Vamos ver outro gráfico. Ele mostra para a gente os principais mercados de destino, né? A gente está falando também de 2017, a gente comentou da China. A China continua crescendo, olha lá, a seta para cima, crescendo 380%, isso em 10 anos, mas a gente tem também Estados Unidos, Alemanha, Itália, Japão. Ronaldo, esse aí vai continuar a tendência agora 2020? Com certeza, eu acho que cada vez mais nós vamos estar exportando para esses países da Ásia, né, outros países também de outros continentes que estão vendo o nosso potencial de produção, conhecendo a nossa qualidade da produção. Isso é importante também, nós estamos conquistando quantidade, mas o Brasil vem fazendo um esforço muito grande na questão de qualidade da sua produção. A gente vê esforços dos governos, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, pensando na certificação, na rastreabilidade da produção. O mercado consumidor hoje, ele quer produto com qualidade, com preço, com garantia e com sustentabilidade. Então, para o produtor hoje não basta mais só produzir.
ele tem que estar com essa consciência. E o Brasil está fazendo direitinho esse dever de casa. O Brasil hoje é o país, em termos de produção agrícola, que está produzindo e, ao mesmo tempo, está sequestrando o carbono, está mitigando os gases de efeito estufa. E nós temos todo esse potencial para fazer isso com a recuperação das pastagens, né, com sistemas integrados, onde a gente emite menos gases de efeito estufa, tira da atmosfera, na produção vegetal, certo? Eu tiro o gás CO2 da atmosfera e transformo isso em produto, madeira, transformo em carne, em grãos, certo? Então é o que a humanidade está querendo hoje, produção com produção com sustentabilidade. E o mundo todo hoje, outros países que estão crescendo, não só a China, né, mas Índia e outros países de outros continentes estão de olho na produção brasileira. Sabe que o Brasil é um dos poucos países que tem essa capacidade de responder ao crescimento da demanda mundial para abastecer a população mundial de 9 bilhões e meio em 2050. O Brasil tem que responder por 40% desse aumento. E nós temos terra, nós temos clima, nós temos produtor, nós temos tecnologia. Está faltando articular alguns fatores que são fundamentais. Crédito, assistência técnica, infraestrutura, logística, enxergar mercado. É isso que está faltando no Brasil. Fazendo uma brincadeira aqui, se comenta muito que se os chineses começarem, né, cada chinês comer um bife, né, nós vamos precisar de 2 rebanhos, né? Eu não tenho dúvida que vão gostar muito da carne brasileira, né? Agora, tem uma preocupação também com o mercado interno, né? Porque a gente vender tudo e ficar sem nada aqui, o preço da carne... Isso eu não acredito, porque não acredito, porque o produtor brasileiro já é hoje um produtor muito mais de resposta rápida, ele está muito mais preparado para dar uma resposta rápida, né? Vendo que há sustentabilidade no mercado de buscar ter esse aumento de produção. Mas, e esta provocação ela tem que ser muito importante, porque esse é o grande desafio, nós concorrermos ao mesmo tempo para atender o mercado interno, isso está dentro, na realidade, da alimentação básica do brasileiro, e ao mesmo tempo atender às demandas crescentes que vamos ter nos mercados que antes não compravam. Antes comprava só proteína vegetal. Um outro dado muito importante é que quando nós estivermos exportando carne in natura, nós agregamos muito valor. Nós temos uma outra cadeia, eu estou dizendo numa escala como é China, como vem a ser Índia, por exemplo. Enfim, a carne brasileira, com a qualidade que tem, é uma carne de altíssimo nível, ela, na realidade, tem alguma coisa de diferente nessa terceira década do século XXI. Será, na realidade, um produto de excelência e que nós temos que responder a isso, né? A questão, já colocada aqui pelo Ronaldo, é muito importante, de que maneira nós vamos dar resposta a isso, do ponto de vista do que a tecnologia que pode ser embarcada, melhores práticas, e, ao mesmo tempo, ir equilibrando aí os 2 mercados. Eu acho que essa é a resposta, talvez, a que a gente vai sentir mais rápido. Eu me preocupo, mas eu sou muito otimista, nós conseguirmos fazer com que a logística ela acompanhe essa mesma velocidade, porque os investimentos demoram e nós não nos iludamos, não há recurso público, né, para isso tem fazer... que ficar claro. Claro, não há zero de recurso público, né? O governador de Minas esteve aqui nessa cadeira e foi muito realista. Olha, não espere do governo do estado dinheiro para arrumar rodovia, porque nós não temos. E o governo estadual e o governo federal. O federal também. Então, por isso que nós temos que estar com um nível de realismo muito claro e estarmos na ponta da agenda daquilo que deva, na realidade, ser concessionado ou de renovação de concessão. Porque esses investimentos... vamos colocar que gaste aí 2, 3, 4 anos, né? Mas na medida que a gente dê a partida nisso, nós vamos dar muito mais segurança e confiabilidade para que o campo acompanhe, né? Então, esse sinal é muito importante. E essa pulsação, Danilo, é muito importante acontecer numa cidade que ela tem a marca da logística, né? Dessa nova logística, nós estamos falando aqui de logística ferroviária, logística rodoviária, mas temos que falar na logística aérea, né?
e Uberlândia se prepara para isso, porque isso vai também ter uma importância muito grande para ampliar essa multimodalidade. Não é tanto... Passa também pela concessão, né, de aeroportos. Estamos aí esperando que isso aconteça. O mais rápido possível, né? E isso já está no radar do governo federal. Talvez de todas as concessões é aquela que esteja mais precisa, é a concessão do aeroporto, que está na 7ª rodada, né? Isso. Mas nós temos que respirar a agenda das concessões e promover o nosso território, porque são investimentos vultuosíssimos que nós precisamos. Precisamos mostrar o nível de aderência de todas as forças que aqui concorrem, do setor privado, né, os governos locais, né, as lideranças políticas, para que nós, na realidade, mostremos que isso é muito bem recebido. Nós não podemos entrar numa coisa como essa, porque você tem que pagar um pedágio. A primeira coisa é que o pedágio é muito democrático, você paga pelo uso, né? E no caso da ferrovia, olhando o corredor como um todo, nós temos 2 investimentos de peso, que um é o contorno metropolitano de Belo Horizonte, do anel ferroviário de Belo Horizonte, e aqui a Serra do Tigre, ou uma variante que vai ser aquela que seja mais econômica, sob o ponto de vista... A Serra do Tigre passa por onde? Fala pra gente. A Serra do Tigre está aqui, próxima à região de Campos Altos. Campos Altos. Ela está... Tem um outro detalhe muito importante. Nós estamos aqui muito focados em carga unitizada, né? O insumo. Não podemos esquecer de uma coisa. Cada vez mais, nós vamos ter carga geral andando de trem e de navio. E Uberlândia, tradicionalmente, já é uma cidade que fez muito da sua expansão da cidade, da riqueza em cima do caminhão, poderá agora ter uma outra alternativa de porto e ferrovia para o transporte dos contêineres. Nós não temos condição de passar com os contêineres na Serra do Tigre. Não há condição, porque os raios de curva são muito apertados, né? Então, isso tudo espero, não um ensaio, isso já é uma preparação para uma nova logística que vai configurar um outro nível de capacidade de competição. O Brasil precisa, os territórios vão competir, a região no entorno onde é que vai ser a ferrovia leste-oeste, já esse corredor mais adensado, que é o corredor oeste, que vai até o Porto de Santos, né? Nós não temos que ter receio de concorrer, mas você não pode concorrer sem ter a infraestrutura de mesmo nível, né? Então, nós temos que falar uma coisa assim, quanto é que custa uma tonelada de soja de Uberlândia ou de Araguari posto no Porto de Xangai? Ela tem que ser um preço competitivo com o Porto de Santos. Esse é o fato. E para isso nós precisamos dessas intervenções, que o caminho, isso já está bem consensado, é nós exatamente induzirmos, né, levarmos ao governo federal a necessidade da antecipação da concessão e que esses investimentos sejam feitos. É um desafio e tanto, hein? Em 2020 promete, Ataíde, vamos chamar mais um gráfico aqui, eu queria mostrar para vocês, os números de exportações em 2018, Minas Gerais, isso foi o valor total exportado em dólares, Triângulo e Alto Paranaíba, 23%. Um quarto. Também o Noroeste de Minas, né? Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, 1/4 das exportações em 18 de todo o estado de Minas Gerais. Produtos de destaque, temos soja e milho, açúcar e também a pecuária, mas em menor grau. Bom, vamos ver também o potencial aqui da nossa região no próximo gráfico, também consta desse estudo aí da Prefeitura. Minas Gerais produz 12 milhões de toneladas ano de milho e soja, também aqui agora falando do Triângulo e do Alto Paranaíba, praticamente metade disso aqui do estado de Minas Gerais, hein? É um número bem considerável. E também temos o número da pecuária. Na pecuária, próximo gráfico aí, Gabriel, por favor. Aqui, pecuária em Minas Gerais. Também destaque aqui para o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Nesse gráfico a gente tem aí todas as outras regiões do estado. Mas é destaque, né? É, o destaque, sem dúvida. Quer dizer, nós estamos aqui num local, e esses números mostram isso, muito privilegiado, né? Está faltando mesmo melhorar a logística. E isto é o início de uma nova época, porque a agenda do Brasil para o mundo, para as trocas que vêm aí por tecnologia, será comida. O problema que hoje, problema para ele, solução para nós, oportunidade para nós,
é segurança alimentar. Então, nós temos que sermos capazes e inteligentes para termos em todas as fases, desde a produção até a entrega disso, nós temos que sermos competitivos, não só dentro do Brasil, mas com os Estados Unidos. Hoje, 1 tonelada de soja colocada saindo do Mississippi para embarque para a China é mais ou menos menos da metade do que é o custo do Brasil. Imagina quando nós tivermos um custo competitivo com os Estados Unidos. Nós vamos mudar essa agenda e não tem dúvida. Aumenta cada vez mais o consumo nesses países, porque tem renda lá, né? E isso vai, na realidade, nos favorecer para um outro padrão de trocas por tecnologia, maquinário, e essa é a maneira da inserção que nós vamos ter nesse outro cenário da economia brasileira. Aqui a região do Triângulo Mineiro e a sua influência na região do sul de Goiás, noroeste de Minas, quer dizer, a gente tem que ver esse território como todo, nós não podemos ficar fora dessa agenda. Né? Esse é o esforço que se faz. Nós, até termos todos esses investimentos, que estávamos falando aqui da logística, mesmo as concessões das rodovias que tem que fazer as intervenções necessárias, né? Nós não podemos postergar isso no tempo. Agora, Ronaldo, isso que a Thaíde está falando aqui, de segurança alimentar, também passa para essa agroindústria aí 4.0, porque a gente tem tecnologia para auxiliar o produtor nisso e também as práticas sustentáveis, essas que você mencionava. Eu até preparei um materialzinho aqui, porque uma dessas temáticas sustentáveis no campo que a gente tem falado, talvez uma das mais eficazes, é o sistema integração lavoura, pecuária, floresta. E agora, só para o nosso telespectador entender um pouquinho como é que funciona isso, a gente vai ver aí na tela. O sistema integração lavoura, pecuária, floresta combina o cultivo de árvores comerciais, grãos, plantas usadas como alimento animal, com a criação de animais em uma mesma área de forma simultânea, com o uso sustentável dos solos. Essa tecnologia proporciona a máxima produção de alimentos, fibras e energia por unidade. Entre as vantagens do sistema estão a recuperação de pastagens degradadas, maior infiltração de água das chuvas no solo, maior retenção de água, diversificação de atividades na propriedade, redução dos riscos climáticos e de mercado, melhoria de renda do produtor e redução de gases do efeito estufa. Muito benefício para o produtor rural, né? Sim, eu diria assim, é uma revolução que está acontecendo no campo, poderia dizer que é a 4ª revolução que a gente tem, onde o produtor produz muito mais na mesma unidade de área, ele ocupa o seu solo o ano todo, 365 dias por ano, Em várias atividades? Com várias atividades, então ele está muito mais resiliente, né, às adversidades climáticas e de mercado. Do mercado, né? Nós estamos conseguindo produzir 4 safras por ano no mesmo ano com sistemas de integração. Eu produzo a soja precoce ou o feijão, eu cultivo milho em safrinha e consorcio esse milho com a planta forrageira, o capim, né? Coloco o boi depois que eu colho o milho, certo? Nessa área, ou o sorgo. Então, e depois ainda tem a produção de palha. Então vamos lá, produção de soja ou feijão, produção de milho, grão, produção pecuária com o boi, que pode ser carne ou leite, e depois a produção de palha para nutrir o meu sistema, porque eu preciso, né, pensar em devolver para o solo aquilo que eu retiro com os cultivos. E quando eu faço esse trabalho de produção de palhada com plantio direto, sistema de integração, eu estou produzindo, né, uma palha que vai proteger o meu solo, que funciona como um guarda-chuva e como um guarda-sol. Então, eu vou proteger o solo da incidência do raio solar, que prejudica, que seca o solo, e vou proteger o meu solo da chuva torrencial, que escorre, que leva os nutrientes, que leva o solo, né, que causa erosão, assoreamento. Então, hoje o Brasil já é reconhecido, né, como um país que tem essa tecnologia da intensificação sustentável. Nenhum outro lugar do mundo consegue fazer isso. E se eu tenho ainda o componente florestal inserido, né, que é o componente, a floresta inserida, eu vou ter o conforto térmico animal, eu tenho o bem-estar animal,
né, a Embrapa já está trabalhando para a produção de uma carne diferenciada, que é a carne carbono neutro. Eu estou conseguindo neutralizar a emissão de gás de efeito estufa, que o principal pela pecuária é o metano, com o carbono sequestrado pelo crescimento das árvores e do capim. Então, eu tenho uma pecuária neutra, isso é um diferencial gigante para o mercado internacional. Mas é caro? Não é caro, certo? Exige investimento para você fazer. Por quê? Você vai ter, nesse sistema, quando você põe o componente florestal, você tem um retorno rápido da agricultura, um retorno no médio prazo da pecuária e no médio e longo prazo a colheita florestal, que vai levar de 5, 7, 12, 15 anos, dependendo né, da destinação final da produção florestal. Mas o interessante disso, Danilo, é que quando você parte de uma área de pastagem degradada, e nós temos no Brasil uma imensidão, nós temos no Brasil cerca de 110 milhões de hectares de pastagem cultivada. A Embrapa diz, os otimistas, pesquisadores dizem que cerca de 70% a 80% está em processo de degradação. Então nós temos algo como 70 milhões de hectares de pastagem degradada. Só no Cerrado, no Brasil Central, nós temos em torno de 35 milhões de hectares né, de pastagem degradada. Só no Triângulo Mineiro nós temos cerca de 5 milhões de hectares de pastagem degradada que podem ser incorporadas ao sistema produtivo né, e isso gerar renda o ano todo para o produtor, ajudá-lo né, a resolver esses problemas que ele tem de suscetibilidade a clima e mercado, produzindo o ano todo com conforto térmico para os animais. Quer dizer, um produto que o mercado consumidor está de olho e está querendo. Produção com responsabilidade social e ambiental. Bom, eu queria colocar outro tempero aqui, Taíde, nessa conversa, porque a gente está falando também de vantagens, de benefícios, e um deles aqui em Minas Gerais tem gostado muito disso, é a energia solar, né? Isso tem chamado a atenção dos produtores rurais aqui do estado. Entre os benefícios, a gente está falando na economia, também nos gastos de energia elétrica, que pode chegar até 85%, além, claro, da importância ambiental. A equipe do programa Brasil Agro, aqui da TV Paranaíba, vai contar melhor isso para a gente. Minas Gerais tem a maior potência de geração fotovoltaica instalada no país. O Brasil passou a fazer parte do grupo dos 30 principais países que mais utilizam a energia solar fotovoltaica em sua matriz energética, podendo ser utilizada para abastecer de energia limpa e renovável desde pequenas instalações residenciais até grandes projetos industriais, fazendas e agroindústrias. Minas Gerais hoje tem acima de 20% de toda a capacidade instalada no país, tá? Minas tem uma combinação muito boa em relação a outros estados, que é a questão de que nós temos insolação muito boa, né, em todo o estado. Nós temos uma tarifa de energia praticada pela distribuidora que ela é alta comparada em relação aos outros locais, e nós temos uma política também de incentivos, né, isenção de ICMS, que faz com que o estado seja muito atrativo, né? Então a tendência é que continue aumentando, Minas vai continuar assim como uma das principais regiões de instalação de energia solar fotovoltaica do Brasil. Hoje, com energia solar, existem vários modelos, né? Uma opção é a pessoa fazer o investimento, né? Ela faz 100% do investimento e à medida que vai gerando a energia, ele vai reduzindo, né, o que deixa de pagar a concessionária, e aí ele vai se pagando ao longo dos anos, né? A depender do tipo de tarifa, porque tem tarifa que é mais alta, residencial, até a tarifa mais baixa, industrial, né? O tempo de pagar um investimento desse aí ele pode variar entre 5 e 10 anos, vai depender. Agora, o segundo modelo, que é um modelo bastante explorado, e que esse aqui é um caso desse tipo, né? Seria o modelo que você pode, ao invés de fazer um investimento, existem empresas que fazem um investimento e você já tem um retorno no dia zero. Por que eu digo isso? Porque você paga aí entre 10% e 20% mais baixo do que você estaria pagando para a concessionária. Então você já tem um impacto imediato, né? Uma economia imediata. Ó, Taíde, tá aí. Compensa fazer esse investimento? Não tenho a menor dúvida. Essa é a agenda do futuro que já chegou, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Hoje nós já temos, e muito bem-vinda essa forma diferenciada de tributação,
essa é uma tecnologia que está chegando e precisa ser estimulada. A gente tem que ter essa noção um pouco mais consentânea daquilo que está chegando, que a gente tem que estimular, o caso aí realmente da energia fotovoltaica. Mas nós temos hoje, no norte de Minas, só para citar, 6 Três Marias sendo feitos. O conjunto dos parques que estão definidos, que já começam a ser investidos, imagina o efeito para frente que isso vai ter. Só te dar um dado, por exemplo. Isso vai ter um diferencial na atração de novos investimentos, porque você vai ter um custo de transporte de energia mais barato, né? Então, e nós estamos falando para o estado de Minas Gerais todo, que realmente é extremamente privilegiado, né? Falava aqui que a geografia não foi madrasta também a insolação também não é madrasta de Minas Gerais. Então tem oportunidades aí muito, assim, muito auspiciosas e que o mundo vai demandar cada vez mais produtos que todas as práticas que estão envolvidas com a produção sejam sustentáveis, né? Energia limpa. Tendência, né? É isso. Vai pagar, inclusive, um preço melhor para isso, né? Então, o Brasil, a gente tem que entender que todas essas iniciativas, elas não são descoladas. Elas, na realidade, convergem para um outro veio condutor, um outro patamar daquilo que impulsionará de maneira massiva a geração do novo emprego. Aonde que se despontará primeiro, Danilo, os novos empregos do futuro será no agronegócio, tá? Com aí o domínio de técnicas muito voltadas para rastreamento, mesmo para a maneira de como você lidar com as plantações, o cuidado do solo, enfim, e de maneira mais intensa. Uma infraestrutura, por exemplo, que vai ter que ser feita, são as torres que a gente tem que fazer no campo para o sinal de internet. Isso, 10 anos atrás, ninguém se falava nesse tipo de coisa. A própria energia elétrica, né, 10 anos atrás. Não se falava, né? Então, essa nova agenda, ela é muito instigante ao Estado de Minas Gerais, né? Ela tem que ser compreendida no seu todo e sempre o registro de detalhe. Nós não podemos deixar a infraestrutura de lado, porque ela é a base disso aí, né? Se bem que a energia elétrica é a base, mas a energia, a malha de infraestrutura, ela é muito importante, porque é por isso aí é onde que vai circular insumos, produtos, e que esta preocupação que hoje tem toda a região do Triângulo para ter uma plataforma logística regional realmente muito arrojada, cujo efeito para frente, inclusive, vai se reproduzir na circunvizinhança, nos estados vizinhos, vai fazer com que nós mudemos de patamar, o que sejam as oportunidades de novos investimentos atraídos por conta disso, né? E disso é que eu acho que, nesse início de ano, é muito importante tratarmos disso. O Brasil está para ser reconstruído, só que agora nós vamos acelerar. Tem que acelerar. Ô Ronaldo, falando dessa energia fotovoltaica, energia solar, já é uma realidade? Está muito distante do produtor rural? O investimento é caro? Está fácil de fazer? Como é que é? Qual é a sua análise sobre isso? Tenho acompanhado alguns produtores que estão investindo e inclusive com equipamentos de irrigação, onde tem reservação de água e ele está usando, né, as placas para proteger. E com isso reduz a evaporação de água dos reservatórios. Então já faz um bem bolado ali também. Muito bem, isso está funcionando muito bem, produtores que estão utilizando, porque o Brasil é favorecido nessa questão da luminosidade. A nossa região do Brasil Central tem luz solar o ano inteiro, 12 horas por dia. Então isso é uma maravilha da natureza que nós temos que aproveitar. Podemos desperdiçar, né? É claro que existe um investimento, né, que vai dar um retorno a médio prazo, mas a durabilidade desse sistema é de longa vida. Então eu acredito que isso vai trazer uma vantagem muito grande. Você está produzindo a energia onde você vai consumir. Porque eu não entendo nada de energia elétrica, mas eu sei que as linhas de transmissão produzindo energia em Itaipu, trazendo para o Brasil, né, para o Sudeste, para outras regiões, você tem uma perda de energia no sistema, nesse transporte. Agora, se eu gero isso na propriedade, né, eu tenho uma economia muito grande e eu posso utilizar em momentos que eu não estou utilizando. Então, essa geração de energia
de mecanismos limpos, assim como nós temos também a alternativa da bioenergia, a agroenergia, utilizando, né, diversos insumos, o bagaço de cana, a madeira que nós podemos produzir no sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, a biomassa, energia de biomassa. Então o Brasil tem muito que explorar nessas fontes alternativas que vão dar sustentabilidade e vão melhorar a nossa competitividade, não tenha dúvida disso. Bom, a gente falou também da agricultura 4.0 e a cada dia avança mais as tecnologias digitais, né, integradas no campo. São sistemas e equipamentos que otimizam a produção agrícola. A equipe do programa Brasil Agro mostra também um desses exemplos aqui pra gente. Diversos avanços têm sido constantemente utilizados na agricultura, proporcionando ótimos ganhos de produtividade, facilitando a gestão e diminuindo diversos custos. As plataformas de agricultura digital estão transformando a realidade no campo, do plantio à colheita. Nós já há muito tempo investimos em tecnologia e desde o início da introdução de tecnologia aqui no Brasil, os meados de 2000, ali que começou a vir os primeiros monitores e constantemente buscamos a evolução. Quando começamos lá, vamos falar em 2003, era muita energia gasta, né, para ter essa informação. E um tempo aí de 2 a 3 meses, até teve casos de um ano para o outro. E agora praticamente é diária e poderia ser remotamente, né? Poderia ser instantânea se existisse uma cobertura de celular muito boa. Nós fizemos vinculado com o GPS, fizemos a instalação de um sistema que se chama RTK, que é um rádio que corrige, garante uma precisão maior ano após ano dos nossos tratores. Já na parte de internet, nós fizemos instalação nos barracões, então todas as fazendas têm cobertura de internet. Então, nossos iPads hoje, né, cada máquina tem um iPad, chega no final do dia, você transmite essa informação. E a informação nos ajuda a tomar as melhores decisões, então você vê o que você fez durante uma safra e tomar uma decisão, né? Antigamente, essa decisão ela corretiva para o próximo ano. Com as tecnologias atuais, você inclusive pode corrigir dentro da mesma safra. Tecnologia ajudando o produtor na tomada de decisões também é economia, né, Ataíde? É economia. É a economia que está chegando, é a nova economia, né? E esse é um dado que a gente tem que estar muito, muito atento e concentrando no tempo, porque os processos tecnológicos cada vez eles serão mais disruptivos. Você terá novas tecnologias que estão fazendo outras ficarem obsoletas, por isso que a remuneração que tenha que se ter, e os ganhos serão realmente de produtividade na produção final, tem que serem capazes de fazer que você tenha um autofinanciamento, ele seja natural por quem na realidade está lá na ponta da produção, né? Então, isso tudo vai exigir, né, cada vez mais um nível de empresariamento no campo muito mais sofisticado, sim, pessoas mais preparadas. As universidades têm que prepararem cada vez mais técnicos, engenheiros, né, com as suas especificidades para esse novo momento. Mas o que nós não podemos assim deixar de ver de uma maneira mais, assim, um pouco mais holística é que, de fato, o Brasil está entrando num outro círculo de criar condições para bem-estar de maneira massiva para a população. Isso vai ter um efeito muito grande nos centros, nos grandes centros. Vamos ter uma migração de mão de obra para as áreas que realmente vão ser muito mais pujantes, demandantes, né, em torno das médias cidades. Então, isso tudo, que não é de uma hora para outra, mas nós temos que ter a ideia do impacto que isso terá. E isso, evidentemente, precisa gerar renda, prosperidade e esperança, né? Isso é muito importante nós termos isso nessa agenda que está chegando. Ronaldo, tecnologias? Sim, eu não tenho dúvida que, né, hoje em dia a nossa agricultura já tem muita tecnologia embarcada. Eu posso dizer para você que uma semente hoje ela tem a mesma tecnologia de uma nave espacial, certo? Com tanto recurso de engenharia genética, né, e tantos atributos inseridos numa semente, a resistência à praga, a doenças, a plantas daninhas,
Agora, nós vamos ter um processo, né, de incubação dessa tecnologia mais intensivo nas máquinas. Nós vamos ter um processo de gestão também, com agricultura de precisão, com o uso dos drones, certo? Que vai ajudar o agricultor a fazer a gestão do seu negócio. Nós precisamos crescer na visão empreendedora do nosso produtor rural. Né? Ele precisa ganhar dinheiro de forma sustentável. E isso é só com gestão, é só com profissionalismo. E esses recursos tecnológicos vêm para ajudar e dar suporte ao produtor a tomar a melhor decisão, a economizar onde ele pode, a usar fontes alternativas de insumos, né, como o remineralizador, usar a melhor semente, plantar na melhor época, fazer a melhor combinação de cultivos, diversificar essa produção. Só assim nós vamos ser competitivos e sustentável. Né? A produção ela vai ser proporcional ao conhecimento aplicado por hectare e não só a quantidade de fertilizantes. Ei, meu Deus, é muita coisa legal que vem por aí, né? Chegou a internet das máquinas. Chegou a maneira de como nós interagimos com as máquinas com esses novos processos de tecnologia. É um mundo novo, Danilo, que está chegando. Mundo novo. Das coisas. Bom, vamos tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta aqui no Política Cruzada com esse papo bom, viu? Um minuto só, a gente volta já. O futuro chegou, né? Já. Futuro, De volta aqui no Política Cruzada deste domingo, falando hoje sobre agricultura aqui com os nossos convidados. Bom, gente, o nosso tempo infelizmente já está chegando ao fim, mas o papo foi muito bom. E esse minutinho final, eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem curta aos nossos produtores que estão com certeza nos assistindo agora. O que a gente pode esperar de 2020, o que eles precisam fazer para enfrentar o 2020, Ataíde? Olha, eu acho que é disposição para os desafios que estão aí pela frente. As adversidades que muitas vezes se enxergam no curto prazo, isso não pode empanar esse horizonte que nós tivemos condição aqui de alguma forma pontilhar ao longo de todo o programa, porque esta nova agenda, ela de fato é uma agenda de prosperidade sustentável. E 2020 vai ser assim, um outro ano que coisas que nós não falávamos tanto em 2019, vai ser uma coisa corriqueira falar, por exemplo, na internet das coisas, né? Como que isso vai mudar o comportamento das pessoas na cidade e também no campo. E isso é um processo, Danilo, de aprendizado, né? De aprendizado, de rápida aplicação e que isso se traduza muito rapidamente em bem-estar para as pessoas. Eu estou muito otimista nesse início de ano, né? E para Minas Gerais também muito otimista. Minas Gerais está sendo reconstruída e é todo mundo de mãos dadas, porque é isso que realmente se espera para todo mundo. Que venham coisas boas, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado. Volte outras vezes, viu, Ataíde? Muito obrigado, muito obrigado. Ronaldo, e o seu recado, então? Bom, o meu recado para o produtor é que continue firme na batalha, né? Acredite, né? E vá em frente. O nosso futuro é brilhante, o nosso futuro já está presente e eu acho que essa nova década que está chegando, o Brasil vai se firmar cada vez mais como um grande player do agro e o nosso produtor vai ocupar cada vez mais espaço e está fazendo isso de forma competitiva. Ele está fazendo com excelência da porteira para dentro, o desafio agora é pensar um pouco mais da porteira para fora. Tá certo, muito obrigado também pela sua presença. Quando estiver de volta aqui por Uberlândia, volte aqui no Política Cruzada para conversar conosco. É uma satisfação voltar sempre aqui a essa bela cidade. Tá certo. Obrigado. Muito obrigado, um feliz ano novo a vocês e a você de casa também. Nosso muito obrigado pela companhia nesse primeiro programa de 2020. Claro que a gente se encontra no domingo que vem. Boa semana, até lá.